tem uma notícia importante sobre isso, que foi manchete mais cedo, que foi uma pesquisa Datafolha, que é essa aqui. Os brasileiros apontam o ex-presidente Lula como o maior presidente do Brasil em todos os tempos. 37%. Ocorre que, em 2010, eram 71% que diziam que o Lula era o maior presidente em todos os tempos. Ele foi alvo do jornalismo de guerra, de uma campanha negativa extremamente pesada, mas, mesmo assim, ele nunca perdeu essa liderança. E essa mesma pesquisa aponta o Jair Bolsonaro como o pior presidente brasileiro em todos os tempos. O Lula vai completar, digamos assim, o ciclo da sua presença na vida política nacional com grande êxito. E o Lula já é reconhecidamente a maior figura política, a maior liderança política da história do Brasil, né? Muita gente fala do Getúlio, do Juscelino, mas é incomparável a força política que o Lula tem. Acho que a classe dominante fez de tudo para descredenciá-lo, para desqualificá-lo, para apagá-lo, e estamos na expectativa aí do documentário do Joaquim, exatamente, que ele vai mostrar isso, como que os 580 dias de prisão, ao invés de terem conseguido esse resultado, ao contrário, retemperaram o Lula, forjaram o Lula ainda mais e trouxeram o Lula a esse resultado surpreendente. Aliás, é uma declaração do Paulo Okamoto, que é um auxiliar de sempre do Lula, né? Ele diz isso. Quem esperava que depois de todo esse terremoto que se abateu sobre o Lula, ele fosse voltar triunfalmente. Eu esperava. Da República. Não, eu esperava. Então, eu acho que sim, que o Lula tem tudo para fazer um bom governo, ele está tendo um bom começo. Estão havendo aí fricções em relação à nomeação desse ou daquele ministro. Eu repito o que eu disse aqui aquele dia, acho ainda cedo para se dizer, mas tem que tirar esse ou aquele, tem que fazer pressão para já não nomear esse ou aquele. Vamos esperar o começo do governo, a consolidação do governo. Eu acho que se o Lula tiver um bom começo, ele tem tudo para fazer um excelente governo e manter essa sua posição de liderança entre as grandes figuras de estadistas da história do nosso país. No caso, ele ocupa o posto do maior de todos os líderes políticos do país. Você sabe por que eu esperava, de fato, que ele voltasse? Eu vou te mostrar aqui uma charge do Latuf. O Lula foi preso pelo Sérgio Moro, né? Quando você vê a dimensão histórica dos dois personagens, o tamanho de um e de outro, não fazia sentido. Quer dizer, me parecia óbvio que o Lula iria voltar, né? Aquela prisão, na verdade, o Lula era grande demais para a prisão. O Moro era pequeno demais para ser herói, né? Então, acho que o Latuf foi um bom cronista, cara, da prisão do presidente Lula. E, na verdade, ele foi ali meio que se preparar para essa volta. Na prisão, o presidente Lula ele leu muito sobre a questão da escravidão, né? Ele volta para esse governo muito mais comprometido com a questão racial, né? Que a gente já está vendo nos ministérios, com a questão de gênero, né? Então foi uma preparação. Na verdade, o Lula meio que descansou para voltar melhor. O período que o Lula passou na prisão, ele se forjou ainda mais. Ele mostrou uma grande capacidade de resistência, ele mostrou muita confiança na sua própria força e na força do povo, e não tenha dúvida de que foi um aprendizado que ele saiu mais forte dali. Agora, eu não esqueço que quando aconteceram aqueles episódios, primeiro o golpe contra a presidente Dilma, depois a prisão do Lula, em setores da esquerda houve muito pessimismo, houve muita tese. Diziam o seguinte, aproveitaram aí um conceito, que na minha opinião, um conceito furado que criaram, um conceito sociológico, na minha opinião, furado, o lulopetismo, que criaram isso. Então diziam o seguinte, o lulopetismo acabou, o lulopetismo morreu, o Lula pode apodrecer na prisão durante não sei quanto tempo, porque ele foi condenado a quantos anos, né? Então eu acho que houve muitas incompreensões, então houve um momento de grande pessimismo na esquerda. Eu me lembro que, em setores, né? Eu me lembro que criaram uma frente, que naturalmente as pessoas que estavam naquela frente tinham as melhores intenções, aquele movimento Direito Já, em que era praticamente interdito levantar a bandeira do Lula livre nas reuniões daquela frente. Porque o Direito Já... Eles tinham mandado de entrar lá um dia. Não, então, o Direito Já, que é ligado ao PSDB, né, eles queriam fazer a frente ampla liderada pelo PSDB, uma frente ampla neoliberal, né? E o presidente Lula reconheceu. A Folha, quando fez aquele movimento amarelo pelo Brasil, que ela queria amarelar depois de fazer o golpe, né, de Estado, ela fez uma campanha exatamente para fazer o seguinte, quer dizer, olha, temos o golpe, tudo bem. Aliás, a Folha hoje faz um editorial defendendo o legado econômico do Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro deixa um grande legado econômico, né? Só para vocês verem, crescimento econômico de 1,5% do PIB em média, e a Folha defende, porque privatizou, etc. e tal. Mas isso que você fala do Direito Já era a tentativa de fazer uma frente ampla com o PT a reboque, né? Mas o Lula disse não é assim, o PT lidera, né? O PT é quem pode, aliás, como disse muito bem o Jefferson Miola, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a última trincheira do Brasil contra o fascismo.